vamos trazer um grande amigo do PH, não é verdade, Paulo? Olha só. Isso aí. Quem que a gente vai colocar na área, PH? O Wellington Sarti, né? O famoso Tom Sarti, um amigo lá do podcast Saindo da Bolha. Olha o homem aí. Bem-vindo. Tudo bom, pessoal? Como é que você está? Tudo bem com você? Tudo na Santa Paz. Tudo tranquilo. Prazer estar com você aqui no programa, Tom. Tom, eu queria começar falando sobre a questão da cultura woke. Semana passada a gente comentou a respeito disso. A Toyota está abrindo mão da cultura woke, a Toyota está se distanciando disso. Semana passada também a Universidade de Brasília, uma universidade federal, começou um projeto não, né? Já instaurou cotas para transexual, travesti. Eu não sei, tem toda uma turma ali, transexual, travesti, mas travesti também, né? Porque hoje o cara é que nem a cota racial. Na cota do transexual, o cara não vai chegar e falar tem bililiu, não tem bililiu, tem voz grossa, tem barba, não tem barba, né? Vai ficar um julgamento muito mais bizarro, gente. Que loucura isso, Tom? Consegue explicar isso pra gente? Lá tá arrefecendo, aqui tá agressivando, é isso? A gente é sempre meio defasado aí em 2 anos, pelo menos, para esse tipo de coisa, né? E se a gente for pensar, até estava conversando com o PH outro dia, a gente começa lá atrás com o famoso politicamente correto, né? A gente começa com o politicamente correto, que tinha, já não podia falar criado mudo, você não podia falar esclarecer, né? Começou a aparecer aquele monte de regras, que foi uma passagem inicial, quase que um teste para a gente, para ver como é que, vamos dizer assim, a população reagia a determinados tipos de tanto censura como também segmentação de público, vamos chamar. Então você começa a criar aquele monte de grupos pequenininhos que na somatória da população dá 90%, onde você sempre vai encaixar em algum grupo, ou você é mulher, você é negra, você é gay, trans, você pode ser gordo, você pode ser idoso, você pode ter uma deficiência física, tudo isso são os tais dos oprimidos. E aí quando você bota na conta, você vai ter 90% de oprimidos, esse é o problema. E aí a partir desse monte de segmentos, a partir desse monte de público diferente, começam privilégios específicos. Então você começa a tratar os tais oprimidos com privilégios. E às vezes esses privilégios acabam, vamos dizer assim, esses oprimidos passam a ter privilégios maiores que os privilegiados. Esse é o pepino que a gente começa a ver agora, inclusive se chocando determinadas teóricas minorias oprimidas, né? A gente viu nas Olimpíadas, por exemplo, tinha uma mulher de um lado e tinha um trans do outro, estavam lutando boxe, mas são duas minorias. Então, só que você tem a escadinha de privilégios dentro dessa cultura woke, quem que é mais, quem que é menos privilegiado. Então, uma mulher branca é mais privilegiada que uma mulher preta, o trans é menos, o outro é mais, o gordo, a mulher é negra e é gorda. Tem um monte de coisa aí que você começa a chocar um com o outro. Então, de lá para cá, ou seja, começa lá no politicamente correto, é onde você tem esse teste, e as pessoas aceitaram no politicamente correto. A maior parte dessas sugestões foram aceitas. Não vou falar criado mudo, não vou falar, sei lá, X. Tem um monte de palavra que passou a ser virtualmente proibida. Você começa daí, você chega no ponto, hoje você tem a linguagem neutra. E aí você está falando em troca da linguagem, você está falando em troca de significados, e a partir do momento que você não tem significado para as coisas, aí tudo vale. Essa é a grande jogada. Chega num ponto onde qualquer coisa vale, porque nada tem significado mais. Esse eu acho que é o ponto principal. Essa é a tentativa, pelo menos. Interessante. Eu queria abrir para o pessoal fazer pergunta. A gente vai bater um papo informal aqui sobre um tema que eu acho fundamental, e o Tom tem muito conhecimento a respeito disso. Paulo. Você está mudo, Paulo. Paulo, você está mudo. Desculpa, pessoal.
Hoje a doutora Vera, ela tá imperando aqui no programa, né? Me perdoe. Mas, Tom, nós conversamos alguns dias atrás e você falava que parece que a cultura woke está batendo no teto, né? Justamente por conta dessa questão da escadinha. E eu até comentei contigo, foi um ponto de muita risada, de que nós estamos chegando ao ponto de travesti estar saindo na mão com feminista lá em Londres, né? No meio da rua. A coisa está saindo um pouco do eixo. E aqui no Brasil a gente também começa a perceber alguns pontos assim de distensão entre esse pessoal. Por exemplo, o pessoal da pauta LGBT já está querendo expurgar os trans de dentro da militância. Isso é algo que vem acontecendo. Agora, como que a gente consegue trabalhar isso, na sua opinião, para alertar as pessoas e até tentar mitigar essa influência no dia a dia? Porque os jovens dessa geração dos anos 2000 para cá, eles são uma vítima, assim, gigante em cima disso, né? É algo que preocupa as pessoas, né? Eu acho que o problema inicial, e até a gente conversa aquele dia, é você fazer com que as pessoas reconheçam o que é o woke de fato. Ou seja, onde é que você está lacrando. Porque vamos dizer, a lacração, como é chamada, ela ficou tão normalizada no dia a dia que no final das contas as pessoas já não percebem mais. Ou seja, você pode entrar com um filme inteiro e a pessoa sai lá de dentro e ela não percebeu a lacração que aconteceu. Você pode ter uma apresentação de uma matéria jornalística no Jornal Nacional, sei lá, qualquer outro lugar, e você, quando você vai terminar, parece que está tudo bem, mas teve um discurso lá por trás que é basicamente um ajuste da narrativa woke. Ou seja, aí você incluiu nessa narrativa um oprimido e um opressor, e aí o oprimido, ele passa a ter menos culpa porque ele é oprimido, e num determinado ponto você começa a não reconhecer mais o que é certo, o que é errado, ou pelo menos o que parece justificável ou não justificável, para não ficar no certo e errado, tá? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que tem que ter é um processo de informação para as pessoas perceberem que elas estão num ambiente woke hoje, 100%. Muita gente já começa a ver isso. Algumas pessoas começam a ver isso até, às vezes, esse é um processo natural. As pessoas começam a achar também jacaré debaixo da cama, então tem que tomar um certo cuidado aí. E a partir do momento que elas descobrem o caminho para perceber isso, elas começam a divulgar. Entre essas formas de divulgação, a gente geralmente fala sobre marcas, né? Porque o processo de financiamento desse movimento geralmente está em cima de marcas comerciais e de ONGs. As ONGs a gente sabe exatamente de onde que elas vêm. As marcas, nem tanto. Então, às vezes, tem que ficar de olho também para ver se determinados patrocinadores não estão botando. E aí entra a questão que vocês colocaram, entra a questão da Toyota, entra a questão da Harley Davidson, entra lá para trás a Budweiser. São empresas que começaram a sentir que nem sempre isso é legal para o meu negócio, tá? Então, quando a turma percebe e sente um pouco mais na pele, acho que o da Bud foi muito forte, o efeito pode ser devastador. Tá? No caso de Budweiser foi. Na Gillette, mais uns anos atrás, não foi devastador, mas eles perderam um share de mercado que eles nunca mais recuperaram. Eu acho que esse é o caminho. Primeiro, mostrar para as pessoas, olha, tem uma narrativa diferente aqui que talvez você não esteja percebendo. E segundo lugar, você entrar em, vamos dizer assim, na guerra cultural, só que do lado oposto, não financiando determinadas situações. Pode ser dentro de ONGs, pode ser dentro de marca. E eu já queria colocar na tela o livro do Tom, que é muito legal, um livro maravilhoso que tá super... É o livro do momento, meu caro. O que é a cultura woke e como combatê-la. Boa. E aí, Gustavo, tem uma pergunta pro Tom? Sensacional, né? Isso é uma coisa que a gente levou tanto tempo, né, para despertar. O campo da direita levou tanto tempo para despertar, enquanto isso a esquerda
nadou de braçada aí por no mínimo um século, né? Se a gente for pegar lá a hegemonia cultural do Gramsci, né? Depois a escola de Frankfurt, eles estão há muito tempo dominando esse cenário. E o que me preocupa, Tom, até queria te ouvir a respeito, é que essa questão da lacração, às vezes ela é a ponta mais visível, né? Ela é, digamos assim, a cereja, né, de todo um processo. Mas o que me preocupa, por exemplo, nas universidades, é que a gente vê hoje essa ocupação total, né, e ela é total, né, sobretudo na área de humanas, ali, de conhecimento humano. E aí o que acontece? Não é só que eles estão lá produzindo besteira e coisas inúteis, que é o que eles fazem, eles estão produzindo para eles mesmos. O problema é que aquilo ali se torna, entre aspas, uma instância legitimadora, ou seja, aquelas besteiras, aquelas estupidezes, são legitimadas. Não, isso aqui é da academia, isso aqui tem pesquisa, o cara é pós-doutor e não é que nem o travesti da semana passada, aí vamos educar como, né? Ou seja, isso depois ganha legitimidade, inclusive na mídia. Não, pesquisas apontam que, e aí que tu vai ver quem são os caras que estão produzindo isso, esse tipo de gente. Então isso vaza da educação, vaza da cultura, vaza da universidade para a sociedade. E quando a gente faz concessões linguísticas também, né, que vocês estavam falando, né, a gente entra numa espiral do silêncio. Bom, se isso aqui está dizendo que não pode falar, então as pessoas acabam se calando e essa supremacia, essa hegemonia cultural da esquerda se torna mais forte. Né? Queria te ouvir a respeito disso, dessa ocupação nas universidades, sobretudo. É interessante, obrigado pela pergunta, porque assim, eu acho que a parte central do livro como um todo, ela começa, a gente faz um diagrama do fluxo de onde vem essa ideia. E esse fluxo, ele começa basicamente na academia, lá nos Estados Unidos. Então, assim, você tem ideias, hoje são discutidas na periferia de uma cidade do interior do Nordeste que foi elaborada numa universidade da Califórnia. Isso aí vem de algum jeito. Esse jeito é o que a gente se propõe a mostrar no livro. Quem financiou, por onde que ela passou, quais são os agentes de divulgação e como que você consegue conversar com as pessoas em determinados pontos dessa cadeia de comunicação. Porque tem gente que não vai adiantar. Tem gente que fala, eu vou lá conversar com o influencer e vou mostrar que esse negócio é woke, não vale a pena. Não vai adiantar porque o cara ganha dinheiro com isso. Ou não vai ganhar porque não vai adiantar porque o cara ele faz palestras sobre isso, ou ele está dentro de uma área cultural que, se ele for para a direita, vocês estavam conversando até há pouco tempo, se você for um cara de direita e não assumir determinadas posições progressistas, você não consegue trabalho. Então o cara fica quieto. Então tem que saber também não perder tempo, tem que pegar as pessoas certas para conversar no momento certo, de certa forma, com certos assuntos, em que você também use argumentos em que tem vários argumentos que se usa contra o wokeísmo, que já existe uma cartilha contra, então também não adianta você entrar nessa toada. Então, existem argumentos mais fortes que são passíveis de ser usados com determinadas pessoas. Eu acho que esse é o caminho, sendo seletivo, mas antes passando sempre pelo reconhecimento do que é uma mensagem woke. Eu acho que começa por aí. Adriles Jorge. Ô Tom, uma das características que eu percebo... Tudo bom, querido? Uma das características que eu percebo da cultura woke é, pura e simplesmente, a burrice. Né? Você falou da redução linguística. Da redução. Qualquer pessoa mais ou menos informada sabe que denegrir não é um verbo racista, que criado mudo não é um termo racista, assim como noite branca não é um termo de supremacia branca. Aí eu queria te perguntar a questão do ovo e da galinha e se eventualmente há volta para isso. Muito se fala na redução cognitiva da inteligência nas universidades, sobretudo na pessoa que sai egressa das universidades, praticamente um analfabeto funcional. Isso é resultado, em boa parte, desse pensamento pseudo-progressista woke, ou a burrice tem outra fonte, e a cultura woke é proveniente dessa redução cognitiva desse público universitário? E eu queria te perguntar outra coisa. Tem volta para resgatar essa inteligência humana a médio, curto ou longo prazo? Olha, Adriles, até esse é um ponto também que a gente conversou bastante com o PH outro dia. Eu acho que esse emborrecimento, eu sou um cara que adora rede social, eu vivo de rede social, eu trabalho na área de marketing digital desde 97, mas basicamente o grande disparo que tem nesse processo são as redes sociais.
E no momento que as redes sociais engrenam de uma determinada forma, que eu acho que até a gente conversa um pouco sobre isso no livro, porque no começo você tirava foto do seu filho e punha na rede social. Daqui a pouco você estava pondo foto do seu filho, sei lá, segurando um brinquedo caro, para mostrar que você tinha um brinquedo. E aí as pessoas viram, nossa, que interessante, acho que eu vou botar também a minha mesa. E aí as pessoas começaram a se mostrar, vamos dizer assim, mais nas redes sociais. Não foi um processo desde o começo. Isso aconteceu, foi crescendo, e aí começam os processos de validação nas redes sociais. O que o cara tem de mais interessante? Chegou num determinado ponto em que as coisas já não eram importantes e você passa a ter esse maldito questão do pertencimento. E no pertencer, as pessoas emburreceram, porque elas passaram a não ligar mais para os argumentos. Tanto faz, eu posso falar para você, mas aquilo lá é verde, mas o outro fala, não, é azul, porque meu grupo diz que é azul. Morreu o argumento. Na hora que você morre o argumento, entra essa burrice que você está falando. Então, acho que o disparo disso tudo é a necessidade de pertencimento criada pelas redes sociais. É o like, é o número de seguidores, etc. e tal. Onde para e se isso volta, eu acho que num determinado momento, uma parte considerável da população, e eu acho que isso está começando a acontecer, vai começar a não tolerar mais esse discurso no sentido de, putz, isso é burrice, que nem você está falando, isso não dá. Não tem um argumento lógico que consiga sustentar. E as pessoas vão começar a ficar um pouco mais, meio cismadas. Eu sinto essa cisma acontecendo mais lá fora do que aqui, para variar. Ou seja, o processo começa lá, eu acho que acaba antes lá e depois aqui. Mas eu acho que tem retorno, sim. Mas a gente tem que ser participativo nesse retorno, mostrando para o pessoal, ó, não caia na armadilha, porque você está deixando passar um monte de coisa em branco aí e não está percebendo. Tá? Eu acho que esse é o caminho. Tom, como é que o pessoal faz para encontrar o seu livro? Eu quero comprar. Eu quero dar de presente. Opa. Eu tenho umas primas, muito bom. Eu tenho uns primos. Eu quero dar para os meus primos. Primo sobrinho. Eu tenho sobrinho de 4 anos. A hora que ele fizer 7, eu já vou dar o livro para ele. Maravilha. Vamos lá. Tá na livraria da PH Vox, que é o PH, me ajuda na URL, por favor. Tá mudo, PH. Tá mudo. Desculpa, pessoal, olha, é que tem uma obra do lado da minha casa hoje, então por isso que eu tô colocando no mudo para não atrapalhar o programa, me perdoem. Não, tem na livraria lá do PH Vox, na livraria phvox.com.br, né? Além disso, tem na Amazon também, tem no Mercado Livre, tem nas livrarias físicas também, o livro está disponível em vários lugares, né, Tom? Isso aí. Então, de repente, a pessoa, sei lá, tem o Amazon Prime ou alguma coisa relacionada lá no Mercado Livre, aí não paga frete, então vai tendo uma diferença, tem gente que prefere um lugar, tem gente que prefere no outro. Então, tá à disposição hoje, físico e mais fácil, mais rápido, mais conveniente. Eu acho que eu ainda sou, desde 97 com a internet, eu diria que sempre o e-commerce é uma boa solução. Muito legal. Tom, queria te parabenizar. Acho que a gente tem que fazer um programa só sobre isso, fazer uma entrevista especial com você. Vamos organizar isso, porque é um tema fundamental, atualíssimo. Tudo que a gente falou aqui, o Elon Musk está falando nos palcos lá nos Estados Unidos, nos comícios, sobre verdade. Educação universitária, sobre a cultura woke nas empresas e como combater Exatamente. isso. O próprio Elon Musk ele apoia artistas que estão lá tentando se livrar da cultura woke no âmbito da Disney também, principalmente com questão de manipulação de crianças sobre discurso LGBT. Então, é muito legal. Parabéns pelo livro. E eu tô, Obrigado. Assim que a gente puder, a gente vai fazer uma entrevista muito especial. Obrigado, viu, Tom? Maravilha. Posso fazer um jabá outro para vocês hoje? Claro. Vou indicar dois caminhos para vocês conhecerem mais a gente lá no nosso podcast. O nosso podcast chama Saindo da Bolha. A gente está mais forte em termos de conteúdo no dia a dia lá no X, mensagens mais direto. Podcast Saindo da Bolha, vocês acham? E no YouTube também. No YouTube entram uns vídeos semanais, mais ou menos 15, 20 minutos cada um também. Então vocês acham mais referências nossas nesses 2 lugares. Muito bom.